Aniversariantes do dia. A gente começa com o Juca de Oliveira, ator. Beijo pra você, Juca. Felicidades. Hoje também é aniversário da Selma Grey. Maravilhosa. Um beijo pra você, meu amor. Parabéns. Isabelle Huppert, atriz francesa. Talento essa mulher, pelo amor de Deus, como ela atua bem, viu? Um beijo enorme. Branco Melo também, soprando as velhinhas hoje. Parabéns. Assim como a apresentadora e jornalista Cristiane Pelágio. Um beijo pra todos, viu? Tudo bom. Vamos começar as fofocas aqui, porque... Vamos. Gente, essa história do coronavírus não é fantasia, não é uma bobagem qualquer. Não é histeria, não é delírio, não é uma conspiração mundial para acabar com a economia global. Exato, não é ficção, não é nada disso, gente. Isso é uma coisa muito séria, muito séria, muito séria. Inclusive, hoje já saiu uma notícia aí de que um dos pacientes aqui no Brasil que contraiu o Covid-19, né, que é a doença derivada do coronavírus, tem estado gravíssimo. Aqui em São Paulo, né? Porque em Brasília a gente já tem uma senhora de 52 anos que já está em estado grave há muito tempo, continua sedada, respirando por aparelhos, ainda considerado muito grave o estado dela. Exatamente. Temos um aqui em São Paulo agora, né? Exatamente. Bom, tudo isso a gente está reforçando por quê, gente? As empresas estão tomando várias medidas para conter o dano dessa pandemia, né? Hoje, por exemplo, não sei se vocês já acompanharam aí como é que está a situação dos metrôs, do transporte público, estão vazios. Perto do que eram, estão bem vazios. O trânsito está bem mais tranquilo. Pois bem. Hoje, por exemplo, ontem à tarde, a Globo tomou uma decisão importantíssima, levando em consideração o bem-estar e a saúde dos seus funcionários. E essa decisão, gente, vai impactar em algo inédito. Pela primeira vez em mais de 50 anos, a Globo não terá a sua principal novela do horário nobre. Então, assim, ela suspendeu as gravações de Amor de Mãe. Amor de Mãe tem 2 semanas de frente, então essa semana e a próxima a gente ainda vai assistir a capítulos inéditos, só que a Globo decidiu suspender as gravações de Amor de Mãe por pelo menos 1 semana para até entender qual que vai ser o avanço dessa doença aqui no Brasil. Se continuar avançando, se a gente não apresentar melhorias no prazo de 1 semana, aí a Globo vai decidir de vez dar essa suspensão por tempo indeterminado à faixa das 9 de novelas. Então a gente vai acompanhar aí o fim dessa temporada, o fim desse período aí de capítulos que a gente tem de Amor de Mãe. A Globo ainda não sabe o que vai exibir no horário da novela das 9 por conta da falta de capítulos novos. E essa decisão também será tomada, o martelo está para ser batido, a decisão está para ser tomada também em relação à novela das 7, Salve-se Quem Puder, que acabou de estrear. A novela Éramos 6 acaba essa semana, então a gente já vai ver os últimos capítulos agora. Só que a gravação de todas as novas tramas, então nos mundos, como é que é? No mundo do Imperador, nos Tempos do Imperador, que é a próxima novela das 6, as gravações já foram paralisadas. No total foram paralisadas as gravações de 7 novelas. Amor de Mãe, que está no ar, e outras 6 novelas que estão aí em produção. Eu vou pegar os nomes delas e já falo para vocês daqui a pouquinho. Fora isso, também foi suspensa a gravação da série O Anjo de Hamburgo, que é a primeira produção da Globo 100% falada em inglês, mesclando atores brasileiros com atores estrangeiros. Legal, então a né? Globo decidiu paralisar o seu polo de gravação de novelas, porque é um lugar que concentra muitas pessoas ao mesmo tempo em espaços pequenos. Até o momento, a Globo não apresentou nenhum caso interno de algum funcionário que tivesse contraído o coronavírus e apresentado sintomas de Covid-19. Isso daqui é uma medida protetiva. Isso daqui é o que a gente chama de responsabilidade. A emissora está se antecipando e está assumindo os riscos, os prejuízos que ela vai ter com a ausência das suas novelas, porém, para ela, assim como deveria ser o pensamento eu acho que deveria ser o pensamento da humanidade, o material humano fala primeiro, antes da economia. A gente sabe que a economia é um fator importante, a gente não está falando que isso não é essencial para o país, pelo amor de Deus, claro que é, a situação que a gente vive atualmente é periclitante, porém, gente, sem o material humano, sem nós, não existe economia. Então, antes de pensar no dinheiro que ela vai ganhar, ela está pensando nas pessoas que vão produzir
para ganhar esse dinheiro para ela. Então, o bem-estar dos funcionários é o principal nesse momento. Eu achei que foi uma decisão muito acertada. Até porque não somos seres econômicos, somos seres humanos. Exato. Antes de mais nada, tem que pensar na humanidade. O que a humanidade está pedindo e precisando nesse momento. Qual o recado universal com tudo isso que está acontecendo. Exatamente. A Gazeta também está tomando as suas medidas aqui para proteger não somente nós, apresentadores, mas como todos os funcionários que trabalham aqui na Fundação Casper Libero. Eu não sei, a diretora pode me atualizar, mas acredito que a Casper Libero também tenha suspendido as aulas. Sim, já suspenderam as aulas. As aulas estão suspensas aqui na Fundação, que é o mesmo prédio que a gente atua, que tem um fluxo muito grande de pessoas transitando aqui, muitos alunos. Então, assim, as pessoas também da Gazeta que puderem trabalhar em esquema home office vão poder, já estão autorizadas, porque, gente, isso não é desespero, isso não é histeria, isso é prevenção. E a Globo já nesse fim de semana já mostrou aí alguns reflexos dessa O SBT também, né? A Rebeca gravou o Roletrando lá com a plateia imaginária. Roda. Gente, eu sou do tempo do Roletrando. O que eu vou fazer? Tem umas coisas que são difíceis de atualizar. Tipo, eu continuo chamando de rímel, eu não chamo de máscara. Tem um monte de coisa que eu não consigo. Mudou? Dizem que sim, mas eu não consigo. Eu nem sabia. Pra mim, continua sendo rímel. Eu nem assim sabia. A gente vai, né? Então, roda. É o roda. Tava com plateia imaginária, né? Exato, eu achei ela engraçada, né? Não, e foi ótimo também, porque demais. aí a Rebeca Bravanel, com um número reduzido, inclusive de funcionários ali no estúdio, ela ganhou um assistente de palco de luxo, que foi o próprio marido dela, o Alexandre Pato, que foi ajudá-la lá nas atividades. Gente, eu cocei meu nariz e tô tacando álcool em gel, tô tomando banho de álcool em gel. A gente tá aqui. com ele aqui, ó. Exato. Tá? Quem puder, vai lá e se antecipe e compre também. Mas enfim, voltando a essas medidas que as emissoras estão tomando, a gente já citou aqui o SBT, a Gazeta, a Globo, nesse fim de semana, já exibiu o primeiro Domingão do Faustão pela primeira vez na história, em 31 anos, sem plateia. E a primeira parte, o Faustão dedicou 1 hora do seu programa explicando o que é a doença, levou um dos principais infectologistas do nosso país para explicar o que é o coronavírus, quais são as possibilidades de contágio, como a gente pode se prevenir, enfim. Super importante o papel da mídia nesse momento, de serviço gente. maravilhosa. Isso que tem que ser feito. É entretenimento com informação. Exatamente. Inclusive, eu vou até falar aqui sobre a CNN Brasil, que iniciou as operações na noite desse domingo, às 8 horas da noite, e, assim, muitas pessoas estavam questionando o que a CNN vai fazer nessas primeiras horas, porque estava programado para a CNN fazer apenas uma grande apresentação sobre o canal, com todos os âncoras juntos, dentro do estúdio, aqui em São Paulo, falando sobre os programas que já começaram a ser exibidos na manhã de hoje e tudo mais. Seria um grande evento promocional. Só que de tantos comentários que já estavam sendo feitos nas redes sociais, a CNN Brasil deixou um pouco de lado, não muito, mas deixou um pouco de lado essa autoindulgência, essa autopromoção, para já começar o canal prestando serviço à sociedade, com entrevistas, inclusive com uma entrevista com o nosso presidente Jair Bolsonaro, que já virou meme nas redes sociais, essa entrevista, né? Porque o nosso presidente tentou novamente minimizar o impacto do coronavírus, falando que as pessoas andam de ônibus diariamente, de transporte público diariamente e estão livres de contágio. Foi basicamente isso que ele comentou ali nessa entrevista. Ele foi duramente criticado por essas falas, por tentar novamente minimizar a situação do coronavírus e contradizendo, inclusive, a fala do ministro da Saúde, que é subordinado a ele. Mas, enfim, voltando aqui à questão da CNN Brasil, eles trocaram parte da sua programação para prestar esse serviço para a população. A Globo News mudou a sua programação ontem, em parte também para conter esse avanço da CNN Brasil, mas colocou aí 6 horas de sua programação direta, falando com vários especialistas, com vários dirigentes. O nosso governador João Dória, inclusive ontem, em entrevista à Globo News, já antecipou que a partir de amanhã, no estado de São Paulo, todos os museus, parques, todos os centros de lazer públicos terão suas atividades suspensas já a partir de amanhã, serão fechados. E ele vai entrar em contato com a iniciativa privada, inclusive, para fechar os centros de entretenimento coletivo. O que a gente pode entender como isso? Salas de cinema, teatros e tudo mais. Então, assim, para vocês entenderem como que está a mobilização geral em relação ao coronavírus, e tudo isso são informações que foram prestadas pelo jornalismo que tomou o lugar do entretenimento
na maior parte desses canais. Inclusive, amanhã aqui no Revista da Cidade, a gente vai ter entrevista do infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Ele vai estar com a gente, porque é um momento muito importante. Eu acredito que a gente tem que se unir mesmo enquanto meio de comunicação, porque é como a informação chega para as pessoas de forma reta, de forma precisa. Eu tenho feito uma campanha para as pessoas pararem de acreditar em informação de WhatsApp, porque, de fato, no WhatsApp se fala de tudo e se falam as maiores barbaridades possível. Não é porque uma pessoa está na Inglaterra que ela está correta no que ela está falando. Não é porque uma pessoa está na Itália que ela está correta. Ela pode não estar correta. Ela pode trazer, aliás, está trazendo informação importante para a gente, porque a gente tem que se mirar no exemplo de lá para não deixar acontecer o que está acontecendo lá aqui. Mas informação de autoridade, informação de médico, de gente que está ligada diretamente ao assunto. Então a gente vai trazer amanhã Dr. Jamal Suleiman, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas, para tirar as dúvidas do pessoal de casa, porque as dúvidas são muitas. E acredito que a própria comunidade médica ainda tenha dúvidas sobre o comportamento do vírus. Então, vamos tentar tirar essas dúvidas do que se sabe até agora. A gente vai informar no Revista da Cidade de amanhã. Então participem, mandem sua pergunta. Gente. Como sempre, essa interatividade é super importante. Aliás, o mundo virtual nunca foi tão necessário, né? Como está sendo agora, né, Gabi? Exato, eu concordo contigo, Rê. Bom, ontem, então, a gente teve Domingão do Faustão sem plateia. Vamos ter também os próximos programas de auditório da Globo sem plateia. E também vamos falar aqui, deixa eu pegar o que falta. A mudança na programação da Globo que começou a valer a partir de hoje. Então, já a partir de hoje, o público não está vendo mais o Mais Você. O Mais Você, programa da Ana Maria Braga, está suspenso até... Só a Globo sabe quando. É por tempo indeterminado. Por quê? A Globo decidiu ampliar o tempo de duração dos seus telejornais matinais. Então, o Bom Dia, a gente tem aqui no estado de São Paulo o Bom Dia São Paulo. E nos outros estados e outras regiões do país existem os outros Bom Dia. Bom Dia Rio de Janeiro, Bom Dia Ceará e por aí vai. Bom Dia Nordeste. Esses Bom Dias, esses jornais Bom Dias locais, ganharam mais meia hora de duração. Assim como o Bom Dia Brasil, que também ganhou mais meia hora e passou a ter 2 horas de duração. Por que a Globo decidiu fazer isso? Porque, gente, o estado de calamidade é uma pandemia e a Globo entendeu que a população merece mais informação e mais informação correta. Justamente por esse ponto em que a Regiane acabou de tocar. As informações que a gente recebe em corrente de WhatsApp, as informações que muitas vezes a gente vê na rua, gente gritando, não temos medo do coronavírus, etc. Gente, isso é uma prestação de desserviço, na verdade. Então, a Globo vai usar o seu espaço nobre, que atinge milhões de pessoas em todo o nosso país e também fora do país, para prestar mais informação e também avisar a população como que está o avanço dessa pandemia aqui no Brasil e no mundo. E importante também para Ana Maria nesse momento, porque a gente sabe que as pessoas como ela, que estão passando por um tratamento super importante contra um câncer ou com qualquer outro tipo de tratamento que faz com que a imunidade da pessoa fique baixa, ela também está correndo risco, e risco muito sério. Eu até vi um desabafo da fofa da Camila, mulher do Fábio Rabin. Sim. Ela colocou um desabafo muito legal. Eu assisti também. Você viu? Eu assisti. E, gente, eu faço minhas as palavras dela, porque de fato, gente, vamos pensar nas outras pessoas. Exato. Né? É o momento de você mostrar o lado humano do ser que nós viemos para ser. Então, pensar no outro, pensar em pessoas como Ana Maria, que de repente saísse de casa todos os dias, estaria correndo risco de contrair. Exato. Então, é o momento dela também se recolher, porque infelizmente ainda não existe a consciência coletiva de que o momento é sério, é grave, sem pânico, mas com cuidado. Exato, né? Exato. Tem, assim, até é importante a gente tocar nesse assunto da Ana Maria, dela se recolher, inclusive porque ela se encontra na faixa considerada mais... a faixa de risco. A faixa de risco pela idade e pela condição física, condição de saúde que ela se encontra. Tem muitos boatos rolando nos bastidores das emissoras, falando que grandes apresentadores, por conta de das suas idades mais avançadas, teriam contraído o coronavírus. É o caso de Ana Maria Braga, Raul Gil, falaram também do Carlos Alberto de Nóbrega. Gente, até o momento, esses apresentadores não estão apresentando sintomas, não estão com problemas nenhum em relação a isso, porém, eles se encontram na principal faixa de risco. E aí, o que aconteceu? Lá no SBT, também chegou-se à conclusão de que a Praça é Nossa não poderia mais ser gravado, porque a plateia é formada principalmente de pessoas velhinhas, de pessoas idosas, que são a energia do programa, né? E aí o SBT decidiu não colocar mais essas pessoas na plateia. E a Praça é Nossa, sem plateia, tira a energia do programa, tira
a síntese do programa. Então, o Carlos Alberto optou por suspender também por tempo indeterminado as gravações de A Praça é Nossa. Uma por quê? Em respeito à plateia dele que está ali. Outra, em respeito ao telespectador, que não vai receber o mesmo produto em casa, porque na cabeça, no entendimento do Carlos Alberto de Nóbrega, a plateia é um terceiro elemento do jogo, das piadas que rolam ali. Muitos comediantes também são idosos, né? Exato. E também em proteção ao próprio casting, o Carlos Alberto e aos atores que estão ali. Então, muito provavelmente o SBT vai colocar reprises de programas antigos da praça. É o que a gente comentou aqui. Nesse momento, as emissoras vão ter prejuízos nesse sentido? Pode ser que sim, só que elas estão valorizando o material humano antes de valorizar o valor econômico da situação. São duas situações muito importantes, mas o material humano a gente tem sempre que pensar que é o mais importante, é o que as emissoras estão levando em consideração nesse momento. E ainda falando em famosos que estão contaminados e já assumiram, né, que estão com coronavírus, a Preta Gil também, né, disse essa semana. Exato. A Preta Gil, gente, ela esteve naquele casamento em Itacaré, na Bahia. Foi aquele casamento que a gente comentou aqui na semana passada. Da irmã da Gabriela Pugliese. Exatamente. A Preta Gil era uma das atrações desse casamento. Ela cantou, se apresentou e ela começou a apresentar os sintomas de Covid-19. Só que ela estava, assim, um pouco receosa de, na verdade, não ter contraído a doença, porque ela falou que ela não teve contato próximo com as pessoas que foram apontadas aí como suspeitas. Mas acabou contraindo e a gente tem um vídeo para mostrar para vocês. Algumas pessoas aqui sabem que eu cantei num casamento sábado passado em Itacaré. E aí, na quarta-feira, a gente ficou sabendo que 3 convidados que estavam no casamento tinham sido diagnosticados com coronavírus. Eu não me preocupei muito porque eu não tive contato com nenhuma dessas 3 pessoas. Fui diagnosticada com... Eu imagino que eu peguei de uma outra pessoa que já pegou dessas 3 pessoas, que eu tive mais contato. E é isso, gente. Eu acho que isso só prova a velocidade de contaminação que esse vírus tem. O perigo que ele realmente representa. Você viu que em uma festa, ela não teve contato direto com nenhuma das pessoas que já apresentaram os sintomas. Ela pegou de um terceiro. Então esse vírus fez uma ponte, chegou até ela, manifestou sintomas nela. Provavelmente essas outras pessoas que estão assintomáticas também estão com o vírus e disseminando e contaminando as pessoas por aí, porque não estão apresentando sintomas e acham que está tudo ok e estão passeando, estão encontrando as pessoas. Então, assim, eu não consigo imaginar que o número que é oficial hoje de pessoas contaminadas e comprovadas é o número real. Ele provavelmente é muito, mas muito maior do que a gente tem notícia. E pegando uma carona nesse comentário que você acabou de fazer, Rê, a maior prova de que existem pessoas que estão contaminadas e não estão apresentando sintomas e não estão dentro dessa estatística é o caso da atriz Fernanda Paes Leme. A atriz Fernanda Paes Leme também esteve nesse casamento. Ela falou que desde que ela tomou conhecimento que algumas pessoas que estavam lá contraíram coronavírus, estão com Covid-19, ela decidiu se auto-enclausurar na casa dela. Certo. Ela até fez uma graça nas redes sociais aí, brincando, falando, virei uma quarentener, né? Ela zoando aí a situação. Criou um novo termo, né? Quarenteners. Há 30 minutos, a Fernanda Paes Leme acabou de postar no Twitter dela falando que ela também testou positivo para o Covid-19. Também testou positivo. Também. E ela está assintomática. E ela está assintomática. Olha aí, ela gente. foi fazer os exames por uma medida de prevenção, para ela só ter a certeza se estava ou não com o coronavírus, porque ela teve contato direto com a Preta Gil. Com a Preta Gil, sim, ela interagiu, mas com as outras pessoas que foram diagnosticadas com o coronavírus, ela não interagiu. Só que assim que ela tomou conhecimento da situação da Preta, ela foi atrás, fez os exames e hoje ela testou positivo. Então é mais uma celebridade aí que temos que está com o Covid-19, que é o novo coronavírus. Chegou o momento de falar de paredão que está formado para terça-feira amanhã. Você já passou lá no site da Globo para votar? Quem você quer que saia? Pyong, Babu ou Rafa? Ele está na frente nas pesquisas? Sim, pelo menos as que eu tinha visto até ontem à noite. Também. Nessa madrugada, na verdade, né? As de hoje eu já não vi, mas enquanto eu vou fofocando aqui... Mas a Rafa tá mais coadjuvante dessa vez, Super coadjuvante, né? Super coadjuvante. Aonde que vê? Me fala. Tô entrando... Qual que é o site? No UOL, a diretora acabou de passar a cola aqui pra gente. O UOL tá apontando que o Pyong vai sair com 62%.
Olha só, é um alto índice de rejeição também, hein? E o Babu tá com 32 e a Rafa tá aí com a menor porcentagem, calculando vai dar 6%, né? Eu li também no Twitter, não me lembro qual comentarista sobre o Big Brother, tava falando que o Pyong, como tem uma base de fãs meio apaixonada, assim, que tem uma galera, tem bastante robô votando pra ele, pra tomar cuidado e tal, fazendo um chamamento, assim, para os fãs do Babu, pra acordarem pra ele, né? O Babu, ele tá com uma torcida muito grande aqui fora. Tá mesmo. Muito grande. Várias pessoas estão também apoiando, né? Vamos supor, eliminados do jogo, estão apoiando o Babu. Tem pessoas que não estão no paredão, mas os seus tem pessoas que estão confinadas, mas os seus administradores estão fazendo campanha para votarem no Pyong para ele sair. Quem quer que saia? Pyong. Eu imaginei que essa resposta ia ser essa. Inclusive, o Pyong já adotou um discurso de derrota. Eu acho que ele já está prevendo que ele vai sair. Porque ele pegou e soltou um comentário do tipo, vai ser bom sair a essa altura do jogo. Alguma coisa nesse sentido. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acredito que ele percebeu que ele não está unânime aí, desde aquele momento em que houve aquela dinâmica lá da prova, é uma prova que rola toda segunda-feira, que é o jogo da discórdia, e que as pessoas montaram os seus painéis com quem que elas gostariam de chegar à final. E o Pyong não apareceu no pódio de ninguém. Ninguém quer ir para a final com o Pyong. Claro, então, porque sabe que ele é um forte candidato também, mas agora com essa rejeição que a gente está vendo, já não é mais, né? Mas engraçado que nesse pódio que o pessoal tem montado, as pessoas não estão levando esse fator jogo. Não? As pessoas estão levando em consideração o fator amizade. Então, assim, todos eles, quando montaram os seus pódios ali, isso já foi na segunda-feira da semana passada, mas enfim, tá valendo e repercutiu, inclusive, até esse paredão. O paredão de ontem teve ainda reflexo desse pódio que foi montado na segunda-feira. As pessoas estão pensando em levar pra final as pessoas com quem elas têm mais afinidade. E aí, quando eu falo pra vocês a questão do pódio da segunda-feira passada, que interferiu no paredão de ontem, pela primeira vez, o Daniel recebeu um voto no paredão, o que eu acho um absurdo, porque ele já deveria ter tomado vários outros votos, e pra mim, ontem o Felipe Prior fez uma besteira gigante enquanto líder, que foi não indicar o Daniel para o paredão. A gente perdeu essa chance, a gente estava crente que o Prior ia colocar o Daniel no paredão, mas ele colocou o Pyong, ele acabou ignorando essa briga que rolou na última festa com o Daniel e colocou o Pyong. Mas enfim, eu tava só retomando, o Daniel tomou esse voto da Thelma ontem, e isso tudo é reflexo do pódio da segunda-feira da semana passada, porque até então a Thelma aparecia no pódio da Marcela, no top 3 da Marcela. Só que depois ela começou a se envolver com o Daniel e a Marcela tirou a Thelma e colocou o Daniel. E a partir disso, gente, a gente viu a Thelma super triste, super deprimida no jogo, chorando, e cada vez mais a Marcela tentando passar a mão na cabeça do Daniel para as atitudes equivocadas que esse displicente tem no jogo. Então, assim, a Marcela, que já foi alçada ao título de fada sensata, hoje ela é uma das mais odiadas pelo público aqui de fora. Então as pessoas lá de dentro ainda a veem como uma grande participante, porém, ela, se for pro paredão, ela não volta. Nesse paredão em específico, que vai ter uma eliminação amanhã, tudo indica que o Pyong sai. E por mais que existam robôs, torcida muito grande e tudo mais, a gente tem que lembrar que a maior parte do público que assiste ao Big Brother, que é a população média, nos rincões do país, as cidades onde existem poucos acessos à tecnologia, etc., essas pessoas que são as mais vidradas no Big Brother, essas sim se empenham muito para votar. São essas as pessoas que ficam lá, passam a madrugada votando. Então, por mais que contratem milhões de robôs, nada vai conseguir superar o empenho dessa galera que realmente está incomodada com o Pyong no jogo. Por mais que ele tenha tido atitudes muito positivas, é ele que sai. Tá certo, então. Bom, vamos ver como é que vai ser esse paredão, que amanhã vai ser disputadíssimo, estará com tudo, muita audiência, com toda certeza.